Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 135 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio tecnológico, onde nós falamos com todos os players envolvidos no ecossistema de inovação. Dentre eles, startups, seus fundadores, VC, ou seja, o Venture Capital, que faz o investimento capital de risco nessas empresas, as corporações que também investem, mas também consomem essas tecnologias e que transbordam essa adoção de tecnologia lá para a ponta, para o produtor rural lá na frente. Produtores rurais, trazemos aqui para essa mesa para contrapor aí o que está vindo de inovação, para ver se realmente é isso que faz sentido para a gente poder aplicar. Não é isso, Kiran Gatlam? Isso mesmo. Parabéns pela sua matéria hoje no AgFeed, né? Foi muito legal, sobre um papo sobre Venture Capital, não sei se você viu, mas o tema hoje é isso, né? Se o VC para o AgTech funciona ou não. Eu dei uma leve cutucadinha assim para tentar alinhar os astros ali, porque eu acho que falta ainda essa combinação de Venture Capital, corporações, com blended finance, ou seja, o governo ajudando. A gente está usando o modelo do Vale do Silício, que já não era muito apropriado para o AgTech nos Estados Unidos, na Europa. Imagina aqui no Brasil, né, onde os problemas são outros. E ainda, sem entrar na nuances de macroeconomia, de tentar escalar um modelo que é feito um modelo para e-commerce ou para massa em geral, para olhar um produto que tem ciclo, safra, biologia. Muitas variáveis. Então, né? assim... Venture já é arriscado, né? Mas venture no agro é o dobro, porque você tem coisa de incerteza de um venture, né? Que está tentando fazer disrupção, e o parte do agro que é muito variável também por causa do clima, por causa de todas as condições que a gente já sabe, né? Eu acho que a gente tem um trabalho muito legal que, dado toda essa descoberta, é educacional, comunicação que a gente está fazendo. Informação ajuda. Né? É isso, exatamente. Antes da gente entrar no episódio de hoje, Kiran, eu vou fazer o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer. A gente está ajudando o Hospital do Amor a propagar essa campanha que ajuda pessoas no momento de necessidade, de extrema necessidade, que faz um atendimento humano, com bastante carinho e com tecnologia, que eu acho que é legal se vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá o Hospital do Amor em Barretos, traz muita tecnologia para poder atender essas pessoas nesse momento. Então a gente vai ter um QR Code aqui na tela para poder, se você quiser ajudar, né, na verdade, você pode ajudar via esse QR Code para que a gente possa continuar dando esse atendimento lá humanizado, lá na ponta, para essas pessoas que estão em necessidade. Outro aviso antes de nós iniciarmos é que o Rural Summit AgTech Innovation está chegando dia 29 de abril de 2025 no Dabi Business Park em Ribeirão Preto. Vocês estão convidados a participar desse evento que reúne inovação, tecnologia no agronegócio com os principais players que trazem a tecnologia e que utilizam a tecnologia, e também com os produtores rurais. Então, esse ano, em especial, nós vamos fazer o Prêmio AgriMatching, que é a premiação das startups por estágio de maturidade, então pré-seed, seed, Series A. Se você quer participar, eu vou colocar um QR Code para que você possa comprar o seu ingresso. 100% desse ingresso está sendo destinado para o Hospital do Amor de Barretos. Então, é só para a gente poder ajudar a pessoa alheia aqui, ajudar as pessoas que estão em necessidade. E, inclusive, uma novidade aqui, Kiran Gatlam, que você vai no busão da inovação. A gente está colocando um ônibus para sair aqui do Cubo Itaú, aqui em São Paulo. Bate e volta, né? Mas bate e volta longe. Um bate e volta para Ribeirão Preto. Então, se você não tem a possibilidade de ficar em Ribeirão Preto, que é na Semana da AgriShow, a gente sabe que é difícil. Nós vamos disponibilizar um ônibus que vai sair às 7 da manhã do Cubo Itaú e retorna às 8 da noite de Ribeirão Preto, com banheiro, geladeira. Vai ter muita coisa boa nesse ônibus aí. O Kiran Gatlam é o comandante dele até lá em Ribeirão Preto. Feito os comunicados, Kiran Gatlam, voltamos para a mesa para entrevistar um cara que, olha, eu fiquei entusiasmado aqui porque o cara veio de Goiânia só para falar com a gente. Nossa, demais. Caramba! Né? Tão importante. Cara, a gente vai falar hoje com o Genival Nascimento, fundador da Spectro Agri. Genival, muito obrigado por ter vindo falar com a gente aqui, contar um pouquinho da sua história, da história da Spectro Agri, qual que é o grande objetivo da sua empresa com relação ao agronegócio, mas
Antes da gente entrar na Inspecto Agro, eu queria conhecer um pouquinho da sua carreira, da sua vida, o que te fez parar aqui, meu amigo, o que te fez montar essa empresa e empreender num Brasil que tem os juros a 14% ao ano. E subindo. Subindo sem parar. Subindo. Legal. Boa. Obrigado, primeiramente, tá, pela oportunidade. É sempre uma honra. Sou muito fã de vocês. Aprendo bastante com os podcasts, né? Obrigado. Sempre é uma aula, cara. Inclusive, aconselho os startupeiros aí a começarem a ouvir, tá? Aliás, já tem uma turma que segue, que eu sei, tá? Sim, então, né? Tem uma turma que gosta, né? Bom demais, ô Rodrigues. Bom, Genival, que você já me apresentou, baiano, nasci no sertão da Bahia, Legal. onde raramente chove, então Baixa Grande, talvez nem apareça no Google Maps. Baixa Grande. Baixa Grande. Não busca não, que você não vai achar. Vou procurar, cara. Ali próximo de Ipirá, Feira de Santana já. Legal. E aí nasci, na verdade é um sítio, né, próximo ali de Baixa Grande. Legal. 17 km de Baixa Grande. E meus pais, né, na época, tinham um sítio, então já plantava, quando chovia, né? Plantava amendoim, feijão, mandioca, milho, legal. tinha tangerina, enfim. Então já estava no agro, né? Desde muito cedo. E nessa época, aos sábados, né? Meus pais participavam de uma feira, sábado de manhã, feira em Baixa Grande. E eu estava junto, pegava o que tinha ali, porque produzia e vendia, para comprar o que de fato eu não produzia, né? Então fazia isso aí já. E aí eu já ficava meio que observando ali que dava para ganhar dinheiro, né? Enquanto meus pais estavam na barraquinha, falei, poxa, tem uma senhorinha com a feirinha ali, a sacolinha pesada, tem um senhorzinho ali também de idade, eu vou oferecer R$1 ali com o meu carrinho de mão. E aí eu levo a feirinha, faço esse frete e volto, pego outro e dá para fazer várias vezes aqui. E deu certo. Eu ajudava, né? 10, 10 e meia da manhã no sábado, finalizava isso e o sol já esquentava. Aí eu falei, pô, agora não tem mais feira, o pessoal tá no ponto de ônibus ali, o que dá pra fazer? Vender picolé. Então, deixava o carrinho de mão de lado, pegava o carrinho de picolé. Boa. E eu vendia picolé. Então, ó, eu tinha 2 empregos. Era empreendedor, né? 12, 13 anos ali, né? Certo. Só que eu vi que ali, poxa, e como é que vai ser o meu futuro aqui, né? Não tinha colégio agrícola, não tinha boas faculdades. Então eu falei, poxa, aqui não tem um futuro muito certo. E eu me lembrei que no Mato Grosso, em Cuiabá, tem, até hoje, né? Tem uma tia, e ela tinha feito uma promessa pro meu pai, que, olha, quando o Val, é meu apelido, quando ele crescer, eu vou vir buscar o Val pra ele morar comigo lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E me lembrei, falei, poxa, acho que é o momento. Falei, pai, cadê aquela tia lá? E aí deu super certo. A Edleusa, né, que é prima, na verdade. E aí foram passear com a minha tia e eu falei, poxa, eu vou junto. Então saí e fui morar. Né? Com qual idade você estava? 14 anos. 14 anos? 14 anos, Claro, né, eles ficaram responsáveis, sim. né, tal. E aí fui com muita alegria, porque eu já... Durante o trajeto já via muita soja, já via muito algodão, milho. Eu falei, ó, aqui o negócio é diferente. Aqui chove, primeiro aqui que chove, né? Já chove, já é uma grande coisa, né? E, por outro lado, o coração partido, né? Imagina, sair muito cedo de casa, né? Dá, sei lá, quase 3 mil km, né? Se pegar... Você foi pra que cidade em Mato Grosso? Nova Olímpia, fica depois de Cuiabá ali, próximo de Tangará. Perto do Tangará, que tem uma usina, chama Usina Itamaraty. Sim. Inclusive eu trabalhei lá depois que eu... Trabalhando em Itamaraty, legal. E, enfim, resumindo a história, né? Fui, e aí, 18 anos, cheguei de 18 anos, né? E aí comecei a trabalhar ali no supermercado, embalador à mão, minha primeira função era no supermercado ali ajudando a embalar e tudo mais. E depois consegui entrar na usina como jovem aprendiz, era um modelo que eles tinham na usina para atrair talentos, né? Legal. E entrei, iniciei minha carreira lá, depois fui efetivado, e, enfim, né? Comecei no agro, na área de cana-de-açúcar, nesse caso. Hoje, né, não é mais a usina Itamaraty, hoje é o ISA, né? O ISA. Isso foi lá em 2008, 2009. E aí, em paralelo, fiz colégio agrícola, e na sequência ingressei na faculdade, na Unic, Engenharia de Produção. Legal. E aí já sempre no agro, né? Depois mudei para Mineiros, Goiás, talvez vocês conheçam. Sim. Antiga Odebrecht lá. Tinha o Marfrig lá, tem o Marfrig lá. Tem o Marfrig lá, exatamente. O agro lá é bem forte. E aí fui para Odebrecht prestar serviço. Enfim, e depois da Odebrecht,
vim para, de fato, para a área de soja, né, grandes culturas, né, milho e algodão, depois da Odebrecht, para a Cuma. A Cuma é uma empresa de tecnologia que foi adquirida pelo grupo Bureau Veritas, a BV, Sim. uma das maiores certificadoras do mundo, né? Conheço. Participei da fusão lá, do M&A deles, Legal. enfim. Aí na sequência saí, já, né, colégio agrícola, área de produção, esteira de crédito, né, operações estruturadas de risco, e saí na sequência, fui para Solinftec, que é outra grande agritech que está crescendo bastante. Ajudei eles na região do Mato Piba, abrir mercado lá, saí já em 2019. Então eu fiquei 8 anos na Cuma, BV, depois Solinftec, e então eu peguei o conhecimento de Solinftec. Peguei, né, usinas, né, de açúcar e energia. Mas qual a função no Solinftec, por exemplo? Qual business mesmo, comercial. Vendendo solução para produtor rural, comercial. Com uma carteira, originando negócio, né? Então, em resumo, né, na usina era parte de planejamento e controle. Depois na Cuma, de fato, na área de operações agrícolas. Legal. Então, tudo que diz respeito à auditoria, certificação, inspeção, esteira de crédito, operação estruturada, e na Solinftec, já dentro da porteira, ajudando o produtor rural nas soluções ali, que é uma plataforma, né, de automação para ajudar o produtor rural. E, então, por onde eu passei, eu vi, né, essas dores aí acontecendo, eu falei, poxa, dá para criar uma solução aí para resolver um gargalo. E aí a gente... E quando foi o estalo que você falou, cara, agora dá para eu empreender, eu vou seguir caminho solo, vou montar minha empresa, com base em todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo. E como você escolheu, E como que chegou em Goiânia, né? Até aí você estava... Boa. Depois da Solinftec, eu falei, poxa, é uma startup, eu nunca tinha trabalhado em startup. Povo bem diferenciado, cara, tudo muito rápido, e tecnologia e dev. E eu achei aquilo muito legal, porque antes era Cuma, tinha um modelo muito de consultoria, né? E eu vi que para escalar tinha uma dependência muito forte de pessoas e tal. E aí eu caio na Solinftec, também tem uma parte de consultoria, mas grande parte é um SaaS, né? Recorrência. Recorrência. E eu falei, esse jogo é bom. Aí fiquei uma temporada com eles. Falei, poxa, produtor. E aí eu vi produtor sendo arrestado, ou seja, o grão dele sendo sequestrado por credores, que entendia que era um risco ali, enfim, queria proteger o crédito. E eu vi o produtor entrar, né, nesse processo com o jurídico dele, tentando bloquear isso, né, e, enfim, inverter a situação. E algumas vezes era por uma questão de informação, às vezes, assimetria de informação, né? E lembrei também que lá atrás, né, quando eu atuava no colégio agrícola e nas usinas, eu via toda essa parte a dimensão que tem o agro, né? O celeiro agrícola, né? Então você sai do sul do Brasil, você vai lá para o Maranhão, para lá, né? Tem muitas diferenças, né, em todos os sentidos. E aí a janela de plantio, de colheita, tudo diferente ali. Então, o produtor, quando está pedindo crédito em uma região para plantar, já está colhendo em outra. Eu fui mapeando isso, né? Produtor sendo arrestado, ao mesmo tempo pedindo crédito, demorando muito, reclamando porque o credor não aprovava, não tinha limite, falava que produzia e o credor falava que não tinha capacidade. Eu falei, poxa, e aí eu vi Solinftec com uma plataforma de SaaS, eu falei, poxa, dá para criar para esteira de crédito, uma plataforma SaaS para resolver a vida do credor, em todo sentido. E aí deu estalo, né? Final de 2019 ali, quando eu saí da Solinftec, né? Eu falei, dá para criar uma plataforma para esteira de crédito, para resolver, que aí eu fiz uma conta, eu falei, pô, o credor usa 7 plataformas para liberar um crédito, para formalizar de ponta a ponta, Sim. né? Então, o produtor entra para acessar o crédito, pedir aprovação, passa por um autor, ISD, sustentabilidade, passa por um parecer agronômico, jurídico, assinatura digital, banco central, cartório, satélite, in loco, trade, grão, sendo que é um único processo, é o crédito. Então, sim, dá para criar uma plataforma, né, para resolver isso. Então, nasce então a Inspecto Agri baseado nessas dores. Na ideia de plataformizar com infraestrutura tecnológica para o credor que atua no agronegócio. Então, quem financia o setor agronegócio consegue, então, com a Inspecto, né, seja a CPR, que é a Célula do Produto Rural, a CPRF,
não só fazer o que alguns concorrentes indiretos fazem, né? Que é apenas emitir o título, só registrar. A gente começa desde o motor de crédito, ESG, agronômico, assinatura digital, Bacen, monitor via satélite, e se precisar, temos um time, né, terceirizado, né, que aí foi uma sacada nossa, também integrado, que a gente clica e ele vai em loco, não diretamente. Né, o nome veio de onde? Esse significa alguma coisa em português? Vem de inspeção mesmo. Inspeção e agri de agribusiness mesmo. Então, a inspeção, porque a gente começou antes de pivotar, né? Já até contando um pouco de história, Rodrigo, se me permite. Lógico, aqui é você que fala. O que a gente queria solucionar? Essa parte é importante, porque a ideia que você tem inicial quase sempre não é a realidade do mercado, né? Ou você descobre que o cara gosta disso, mas não vai pagar. Ou isso é outra dor. Então, é sempre bom falar disso, porque às vezes as pessoas acham que você já pensou nessa ideia e deu certo, e é exatamente assim que... Até não é assim, né? Não é assim. Não é assim. A realidade, se começar assim, talvez não quer assim. Não vai, né? Não tem muita escala. Mas é por aí. A gente tem percebido no agronegócio, né? Principalmente quando a gente fala das operações de financiamento, que as informações full time ali faz total diferença. Né? Sim. Ter crédito na data correta, chover ou não chover, já muda totalmente o jogo. Chover, o cara tem que ter a semente para plantar. Para ter a semente, ele precisa ter um crédito, né? Então, a gente começou olhando para isso e falou, poxa, vamos organizar isso no Big Data, deixar isso aqui organizado com o motor de crédito, e do outro lado, credores, não marketplace, mas para facilitar essa comunicação ali, agilizar, né? Ou para deixar mais... E como a gente precisa ter dados, e hoje o satélite não traz uma assertividade tão boa, isso na época, né? A gente precisa colocar um time em loco para captar dados e melhorar a nossa máquina aqui. Então a gente começou com uma solução de emitir a CPR, né? Parametrizar uma CPR para a plataforma emitir, e ao mesmo tempo monitorar isso, esse risco e permitir que o credor reaja a esse risco. Para ele não esperar chegar a data de vencimento da CPR, o cara não está entregando na trade, vamos executar. Não. Você antecipa isso. Já vê esses indicativos, KPIs, e já tomam as ações necessárias, né? Então, poxa, precisa ter então essas inspeções ou vistoria, como se quiser chamar, para ter esses dados, seja vistoria, inspeção em loco ou via satélite mesmo. Só precisa ter dados assertivos, né? Não pode o satélite falar que é soja e ser milho, por exemplo, né? Tem milhões em jogo aqui. Então, a gente colocou um time agronômico, né, para ir a campo captar esses dados e ao mesmo tempo olhar o que o satélite falava. Olha, o satélite fala que é soja, ela está falando que é milheto, por exemplo. A gente foi, o que está dando errado? A gente começou a olhar a curva da NDVI, ver até achar de fato a estatística ali, e que de fato mostrasse a cultura de interesse do credor naquela região, daquela janela. Né? Você for ajustando o modelo de acordo com a presença real do cara no campo. Exato. Que a gente chama em inglês ground truth. Ground truth é quando você valida o que, você acha que é isso pelo algoritmo, mas o ground truth é na terra mesmo, você aí verifica que é isso mesmo. Aí você, se o algoritmo jogou que é uma coisa, acertou, aí você fala assim, aí ele aprende, né? Ou você corrige se for. Primeiro você começa, depois melhora, né, Rodrigo? Exatamente, isso aí. Então foi bem simples o MVP. Foi com o nosso cliente, um agroquímica. Posso até falar o nome daqui, se for o caso? Pra gente tá tranquilo, você que manda. Temos grandes clientes aí, vai desde uma lavoura da vida. Legal. Um baita de um cliente nosso, um dos maiores clientes nossos da carteira, né? Classe A, inclusive. Aí vai para uma Ihara, vai para uma Sinova, para uma Bung, para uma Cargill, enfim, ADM, Banco Itaú, todos são clientes nossos aí. Que legal. Então a gente começou olhando isso, olha, para ter uma boa CPR exequível, você precisa saber de fato que ela está bem estruturada e que a cultura de interesse que eu estou financiando existe. Né? Então não é somente um parecer jurídico, um legal opinion para me dar essa garantia. Né? Então capta via imagem de satélite, precifica o risco, né? Já emite a CPR e aí segue a esteira, né, de formalização. Quando a gente fez isso, a gente viu que trazia para os clientes 60% de eficiência. A gente viu uma revenda que precisava endossar a CPR para pagar uma dívida para uma grande química, fazer esse endosso como forma de quitar. Imagina uma revenda que tem um crédito com uma Bayer, por exemplo. Sim. Um crédito de 200 milhões.
ela entrega várias CPRs ali como endossos para liquidar essa conta, né? Falar, Bayer, tá tudo bem, eu tenho o instrumento lastreado. Então ela precisava fazer esse instrumento rapidamente para falar, Bayer, fique tranquila, tem dinheiro na mesa. E aí demorava 65 dias, 70 dias para formalizar um instrumento, né? Era um absurdo. Absurdo. Tentou achatar essa curva, né? Para fazer mais rápido e de forma certa, com croquis georreferenciado, sabendo exatamente não só o nível de alavancagem desse produtor, mas principalmente a capacidade de produção, do ponto de vista de produto físico. 20 mil sacos. De fato, esse croquis produz? Será que não é só 10? Pelo histórico, 10, vocês conseguem fazer a comparação. Exatamente, aí que vem a brincadeira. Pelo histórico de 10 anos, o banco de dados nosso, com os agrônomos rodando, né? 3 anos rodando. Hoje a gente já tem um time já terceirizado que faz essa parte, né? Várias empresas que operam com vistoria, inspeção, estão plugados até para a gente sair do modelo de consultoria, né? Então a gente terceirizou isso para ter de fato a plataforma SaaS. Hoje 98% é SaaS, né? Então, não tem essa dependência. Quem paga pela vistoria para Inspecto está pagando no final do dia o SaaS, porque como ela ativou essa vistoria, a necessidade já cai a nomeação para o executante e o cliente paga mensalmente ali baseado no volume que... É como se ele estivesse contratando uma viagem, um motoboy lá, vai lá buscar, aí ele vai lá e valida, ele cobra por certificação, né, por validação. É isso, assim. E não importa se vai ser o Pedro ou o João, o que importa é que ele está qualificado para executar aquilo, na data correta, dentro do padrão agronômico e financeiro correto. Isso que a gente fez, a gente calibra esses fornecedores com double check, para mostrar que esse cara existe, que sabe fazer, que é um PJ e tem responsabilidade principalmente agronômica, com CREA, para assinar esse documento, porque em algum momento vai para um processo judicial e o juiz pode contestar. Então a gente organiza isso também. Eu sempre faço essa pergunta aqui, Genival, na verdade. A gente, de uma maneira muito simples, se uma empresa chegasse hoje para você falar, cara, eu quero te contratar, qual que é o processo completo que você vende para sua empresa, para entendimento de uma pessoa leiga, vamos dizer assim? Pronto, explicando para minha avó. Isso, boa. Explicar para minha avó. Vou ter que copiar isso aí, vou colocar toda vez agora, explicando para sua avó, como que é. Boa. Explicando para minha avó, seria mais ou menos assim, olha, alguém precisa de dinheiro para financiar a produção de milho, por exemplo, tá? Para financiar, para comprar um insumo, para comprar o defensivo, para fazer as aplicações do insumo, do defensivo ali, que seja herbicida, fungicida, tudo. A semente, a máquina, precisa de dinheiro. Então alguém vai financiar. Pelo fato de alguém financiar isso, existe um risco e precisa digitalizar isso para fazer mais rápido e organizar. Então o que a gente faz é o quê? É entregar uma tecnologia para o cliente que está financiando o setor, organizando do ponto de vista documental, né, e fiscal, né, porque entra também uma diligência nossa para de fato garantir que aquele produtor tenha capacidade produtiva, né? Então o produtor que está acessando o crédito, ele vai até um credor e o credor ele vai contratar Inspecto para usar a infraestrutura de plataforma para colocar documentos e fazer essa diligência de documentos e checagem junto com os registros pós-emissão da CPR, tá? Que é um produto, é uma esteira completa. Você falou o produtor paga ou quem vai emprestar o dinheiro? Quem empresta o dinheiro paga para ter garantia. O produtor não paga, então, nesse caso. O produtor às vezes contrata ali, quando ele está emitindo uma CPRF diretamente com fundo ou com uma securitizadora, né? Tá. Talvez minha avó não tenha entendido direito, porque a esteira, Rodrigues, a esteira de crédito é bem complexa, tá? Não, eu entendi até, na verdade assim, eu ia até perguntar o seguinte, na verdade a sua demanda, ela não é um plug and play, ela vem da necessidade da empresa que proveu o crédito em fazer esse controle, ter essa acurácia de que realmente o que o cara se comprometeu com ele vai entregar. Então, na verdade, o que você está fazendo,
eu queria entender o seguinte, para explicar para minha avó, assim, vó, ele entra quando dá o crédito ou ele entra quando já deu o crédito? Então eu não tô nesse círculo de dar o crédito. Pré-crédito para provar a linha de crédito ou depois para verificar ver se eu vou receber ou não? A avó entendeu que é depois do crédito, entendeu? A avó, entendeu? Acho que é só para deixar claro assim, mas tipo acho assim, que dá para fazer as duas coisas, mas não sei, deixa ele responder. Pra gente deixar claro aqui, que a Inspecto não assume risco, a Inspecto não opera com funder, sim. A Inspecto não financia, tá? Bom, você valida. Então pensa o seguinte, o credor, ele tem um crédito, é o B2B, né? A empresa que está financiando. Tá. Então contrata a Inspecto, que tem a plataforma, ok? Uma vez que contratou, ele vai usar o motor de crédito da Inspecto para validar se o Rodrigo de fato é quem ele disse. Antes de você emprestar para ele, você vai verificar se ele realmente tem capacidade. Faz a diligência. Se o Rodrigues é Rodrigues mesmo, né? Aí, puxa, tudo que você pensar, endividamento Bacens, birôs de crédito, histórico, correlacionando com as informações agronômicas e satélite, que é o nosso diferencial. Isso aí dá uma diferença boa. Sim. Então, porque às vezes o crédito que os motores tradicionais falam que é 1,5 milhão, na Inspecto cai para 1,2 milhão fácil, tá? Fez o motor de crédito, Rodrigues tem 1,2 milhão. O que você teria que fazer na prática, credor? Você teria que acessar outra plataforma para emitir essa CPR com o jurídico, né? Não, você já usou o motor aqui, nós temos outra esteira aqui na mesma plataforma que é para emitir a CPR com as melhores cláusulas que tem hoje no mercado para deixar um título, inclusive, extra-concursal. Tá? Então, o jurídico está integrado. Se você pensar, o Luquezzi está com a gente, operando, o Hackman, Reis, enfim. Então, essa turma, a gente não tem a infraestrutura jurídica, mas nós temos bons escritórios atrás dando o legal opinion e o parecer, tá? Então, o motor de crédito entra para emitir esse título, precisa do legal opinion. Então, a Inspecto com plataforma emite, né, no clique, mas o jurídico tem que dar o legal opinion. Em paralelo, a Inspecto tem o time agronômico que chancela o croquis dessa área via satélite, né? Ele coloca o CREA dele, né? Tem que ter um agrônomo responsável. Sim. Desenha, caso a matrícula não tenha GEL, ele precisa desenhar o croquis, né? A gente tem uma rede de agrônomos cadastrado para fazer isso na CPR. E aí segue a esteira. Fez esse croquis, cai de volta na plataforma e a Inspecto quantifica a área agricultável, produtiva nesse croquis e vê se comporta o que de fato o comercial vendeu. Feito isso, passa para a próxima etapa, que é o parecer final do jurídico. Então o jurídico já deu o parecer inicial, dá o parecer final. E aí segue a esteira de assinatura. Clica lá, já manda para o produtor assinar. Eu tenho uma pergunta aí sobre que esse envolve um custo, né? Você falou, tem pessoas lá no campo, verifica, jurídico, então esse área, você tem uma área mínima que justifica esse custo, por exemplo, abaixo desse tamanho de fazenda, o custo é mais alto que vale a pena. Então você tem esse perfil de área ou esse não? Não, normalmente não é. A CPR hoje, né? Toda CPR precisa ser registrada, né? Por lei agora tem que ser registrada, né? E a gente parametrizou na plataforma para ser cobrado por operação. Então, para emitir uma CPR, qual que é o custo? Para compor esse custo, já inclui, né, tanto a parte de croquis, caso o cliente feche todo o pacote, né? Que aí, de novo, ele pode escolher das 22 funcionalidades que a gente tem, pode escolher somente 8, tá tudo bem, né? Então, independente do tamanho dessa área ali, né, se o credor optou por fazer uma CPR, com certeza, e no agro a gente sabe, né, não tem ticket assim pequeno, né? Normalmente a gente tá assim, 300 mil reais CPRs lá, sabe? Não tem, então mas justifica ali. Mas a avó ficou com uma dúvida agora. Vai lá, vovó. Aí a CPR tá pronta, foi emitida, legal. Essa CPR já tem um destinatário correto ou ela fica disponível para que o mercado observe ela e fala, cara, essa CPR tem um rating A, um rating B, um rating C e eu quero comprar ela para colocar na minha carteira ou no meu fundo. Como que funciona daqui para frente? Esse é um produto que está quentinho nosso, que é um novo mercado, né? Que a gente está chamando de produto financeiro. Legal. Que a gente vai atuar fortemente após essa captação que a gente... Então, até hoje, a gente já entra na captação. Até hoje, você faz todo esse processo para trás de empresas, sejam revendas, indústrias ou instituições financeiras, que te contratam para fazer essa validação.
para fazer todo esse processo, essa esteira operacional, desde a validação do croquis, desde o registro CPR, desde do legal opinion, até a CPR estar pronta e eles encarteirarem ela. Boa. É isso? É isso. A avó entendeu. E você, outra dúvida, você fala que não tem risco na operação, você recebe na hora de prestar o serviço, ou você tem que esperar a safra também para o creditor, ele recebe o pagamento dele? Não, é mensalidade, né? Mensalidade. Um SAS, né? Então roda todo mês. Fechou então 31, já manda a fatura. Recorrência anual, então você tem O que acontece é que em alguns períodos ali, acaba tendo um pico de faturamento porque eles precisam acelerar o processo de formalização. E como a maioria dos credores eles pagam por operação, então nos meses que tem uma concentração maior do volume, a receita aumenta, mas sempre tem uma receita recorrente. E a receita recorrente que não é mensurável, na verdade, é quando eles precisam validar se realmente está sendo produzido aquilo que eles contrataram, né? Então, aí ele vai lá mandar e vai fazer essa validação. Mas tem um pouco de sazonalidade, tem meses aí que ninguém, entre safra, que não tem o que fazer, ou não, você tem ainda assim, a gente percebe depois da safrinha ali, antes de iniciar o ciclo da safra nova, dá uma queda. Se a gente olhar, né, do ponto de vista de plataforma como um todo, tá? Das 22 funcionalidades, nesse período dá uma declinada no faturamento, mas nada assim que fique muito fora, seja abaixo do valor do nosso custo operacional, sabe? Nesse sentido, a gente está bem protegido. E nos picos de safra, que acontece muito, é que tem muito advogado dando legal opinion, entrando com arresto, pedindo tutela antecipada agora, inclusive laudos para entrar com processo judicial, e aí a gente tem esse pico de faturamento por conta da safra. Mas o SaaS tem uma receita mínima ali todo mês. Tá? Então, dentro do que você falou, Rodrigues? Pode falar, lógico. O tempo é seu. Como a gente fechou 24 com 33 mil produtores na base, um pouco mais de 50 mil CPRs emitidas. Então, está tudo estruturado ali. O que a gente já faz hoje é ajudar o credor com os critérios de elegibilidade da melhor CPR para as agroquímicas recepcionarem isso e absorver. Terem confiabilidade que aquilo lá que eles estão pegando realmente é o que está sendo produzido. Isso, não é um CPR de gaveta. De fato, a produção existe e está dentro do padrão que a gente identifica como normal, né? E aí a oportunidade que a gente vê hoje seria o mercado de capitais, né? De fundo de investimento que tem a intenção de entrar com antecipação desse recebível, que é uma dor que a gente viu, que é o próprio cliente nosso dentro de casa. Hoje a gente está com 120 clientes, né? B2B, pagando um SaaS. Nesse momento, né, de desembolso, de financiar o produtor, a gente percebe que ele tem muita CPR dentro de casa e às vezes, por falta de critério, ele não consegue vender isso no mercado, porque não tem alguém chancelando o quanto aquilo é verdade. Como nasceu na Inspecto e tem toda a esteira legal de legal opinion, de agronômico e financeiro, né, mostrando que está seguro, a própria Inspecto está entrando agora com uma frente de fintech para esse fundo fazer essa antecipação e colocar dinheiro no bolso da revenda para ela financiar novos produtores sem custo, sem CAC, né? Porque sem aumentar o CAC, por quê? Já está dentro de casa, né? A gente está com 120 credores. Já tem um histórico. Está tudo ali, né? A gente já sabe. Tem CPRs ali que a gente emite todo ano na mesma matrícula e tudo mais. Então, tanto para os clientes nossos, e vai estar disponível também, né? Como se fosse um marketplace ali para outros fundos. Desde que o credor aprove, isso vai ficar disponível para outros fundos entrarem e, de acordo com o apetite a risco, decidir se vão comprar aquele instrumento ou não. Com spread, claro. A gente está com esse critério, a gente vai colocar ali para fazer a continha de acordo com a política deles. Mas se fizer sentido, vai ter sim essas opções para outros fundos entrarem comprando esses instrumentos. É um jogo que eu acho que vai ficar interessante para esse aspecto. Sim, porque na verdade o que a gente sempre fala aqui, né, Val, é assim, a gente sempre conversa nessa mesa aqui, né, que a dificuldade entre o crédito no agro chegar aqui na Faria Lima é a padronização das informações, e que é exatamente o que você está fazendo. A dificuldade das informações chegarem de uma forma que eles assimilem, eles entendam aqui, consigam ampliar essa esteira de crédito, é por conta da dificuldade das informações do campo, né? Então, acho que tem um fit legal.
É a falta de visibilidade, né, sobre o real risco, né, porque ninguém sabe, nem o produtor às vezes sabe qual é o risco dele, então cara aqui na Faria Lima falta essa visibilidade, ele precisa mensurar esse risco para poder cobrar qual é o prêmio que ele quer, né? Exatamente. Qual a taxa. Tanto, e se ele confia no seu trabalho, aí sim, ele vai. Fica bacana. As seguradoras também estão comprando bastante a plataforma, porque como o processo de emitir a CPR envolvendo o CRUC é parecido com a parte do seguro, o produtor está querendo comprar o seguro em uma área específica ali, né? Sim. Um CAR, enfim. Aquela área ali, a Spectro mesmo já pode fazer o CRUC e precificar esse risco, baseado nos dados que a gente já tem dentro de casa. Muitos dados. Clima, produtividade, histórico, inclusive histórico desse agricultor, né, com relação à inadimplência. E isso tem tido uma boa aceitação aí. E faz diferença, o produtor que tem seguro de produção, ele consegue acessar financiamento mais barato ou não? É uma terceira avenida de oportunidade que a gente está vendo. Como a gente está criando esse relacionamento, entendendo, né, com o produtor, por exemplo, a AI hoje que a gente está implementando, ela está precisando muito de dados estruturados, né? Porque dados... a maioria tem, né? Agora, dados estruturados, né? Para a máquina aprender, esse é o jogo. Então, é isso que a gente está construindo e já está bem afinado. Justamente para quê? Para que produtores, né, que de fato seja um bom pagador, ele acesse condições mais baratas, né? Porque é possível. Então, um produtor, né, que de fato honra o compromisso, e mesmo que não honre por uma questão de frustração de safra, ele vai ter as evidências porque a Inspector monitorou em algum momento e tem essa evidência para ele mostrar, olha, aqui não é questão de ser um mau pagador, né? Foi frustração de safra. Então, acaba mostrando. Aí quando você perguntou mais cedo sobre a contratação via B2C, aí tem uma pequena parte da receita, que eu acho que hoje está em 7%, 8% da receita, sim, são B2C, produtores, que contratam esse trabalho, né, de laudos, não só para isso, né, para mostrar a produtividade dele, mas para avaliar a propriedade, para entrar como a F, que é a alienação fiduciária, para ele levantar crédito em bancos e fintechs. Então ele usa o nosso laudo para mostrar que aquela área de fato tem aquela valorização, né? E aí com esse valuation ele consegue ali levantar, né, novos financiamentos para a safra. E você mencionou que você tem 3 mil produtores, eles estão... 33 mil. Legal. E eles estão bem espalhados pelo Brasil, estão concentrados em algum lugar? Está bem pulverizado, justamente porque como a gente atua com essa carteira de gigantes, né, como vai desde uma Bayer, uma BASF, de uma lavoura que eu comentei, né, Bung, Amage. Mas é sempre grãos ou não? E algodão? A gente está bem forte. Soja, milho, algodão, sorgo, trigo, cana-de-açúcar, amendoim, cana-de-açúcar. Até energia a gente emitiu CPR recentemente. Energia tokenizada, inclusive. São 21 milhões de hectares, né, pelo que eu tô sabendo. Fechamos 24 com 26 milhões. 26 milhões? Isso aí tem que atualizar. Tá desatualizado aqui, tá desatualizado. Vamos atualizar o site, mas tá... Mas, legal, vamos falar então agora qual que é o desafio. Eu tô vendo aqui uma notícia do nosso amigo do Lula aqui da AgFeed, né, que a empresa faturou 6,4 em 23, o triplo de 2022. E quais são os planos para o Val, né? Para o Val e para a Inspector Agri aqui em 25 agora, com captação, com esse produto novo que você comentou. Qual que é o grande objetivo seu para esse ano aqui com a Inspector Agri hoje? Show. A gente está com um grande problema hoje no agro. O pessoal chama de crise, né? Eu vejo como uma oportunidade, né? Então, sim. Acho que já parece clichê, né? Mas onde tem problema, né? Onde tem crise, tem oportunidade. Onde certo? tem sol e idoso carregando no sol uma saladinha, tem como carregar e ganhar R$1, né? Então, o que a gente está olhando? Esse boom aí que está tendo das RJ, né? O produtor entrando em recuperação judicial, Faria Lima estressada, né? Com vários credores com uma carteira com crédito estressado. Mas isso aí é porque tem pouca oferta de pulverização para colocar dinheiro. Ficou muito concentrado. Falta informação. Boa. Aí você já está melhor do que ele. Então, quando você começa a olhar isso, fala, poxa, esse cara que deu problema aqui foi um crédito normalmente mal analisado, tá? Na maioria dos casos. Isso a gente tem
um estudo bem bacana que a gente fez recentemente. E aí, na prática, a Inspector está ajudando, olhando isso. Olha, a gente consegue ajudar você a financiar melhor, tá? Financiar melhor os produtores, né? E aí, nesse jogo, nesse momento, a gente está tendo vários novos clientes, né, entrando na plataforma para se organizar, né, para melhorar seus processos, mitigar esse risco ali e reduzir o índice de inadimplência, né? Esse é o jogo. Eu tive a oportunidade de 22 para 23 ficar uma temporada no Vale do Silício para estudar lá. Legal. O que todo mundo fala, o que tem lá, né? Para tentar trazer para cá, para melhorar nosso business. A única coisa que tem lá é dinheiro, cara. Capital barato. Bom, tá aumentando lá também, tá mais caro. Tá mais caro, né? Tá mais caro, mas lá o que tem é dinheiro. O Silicon Valley Bank. Capital, aumentou. Conhecimento e rebeldia, né? Eu aprendi isso lá. Então é o que move o Vale. Então, falei, poxa, eu vou levar um pouco disso para o Brasil e tentar implementar na plataforma PIC da Inspector. Então, é que tem uma diferença, acho que gritante em relação à educação. O brasileiro, ele não foi educado a investir em equity. Ele foi educado a investir primeiro em tijolo no passado, construção, bens materiais, porque a volatilidade, a volatilidade econômica do Brasil não faz com que a pessoa pense no longo prazo. Então a gente tem umas diferenças gritantes aqui, e quando você olha hoje, eu acho que o grande passo aqui é, dado que a gente possa, vamos dizer assim, com essa globalização, se comparar com players igual os Estados Unidos, que hoje também não tem uma economia tão estável quanto era no passado, né? Mas o mindset dos caras vou investir em risco, vou colocar dinheiro em equity. Então a gente precisa de um aculturamento, de uma educação aqui, e logicamente a gente tem os empreendedores igual você, tem vários empreendedores no Brasil que tomam esse risco e fazem acontecer. A diferença é que o capital para impulsionar esses empreendedores, ele é um pouco mais escasso. Na verdade, ele é bem mais escasso. Caro, né? Bem mais escasso e caro, né? Então, eu acho que é só um alinhamento de expectativas. Boa. Eu acho que é um alinhamento de expectativas. A gente não pode querer comparar a expectativa de múltiplo do mercado americano com a expectativa de múltiplo do mercado brasileiro, mesmo porque a gente estava até conversando semana passada aqui, a gente não tem uma esteira bem definida de saída dessas empresas. Lá, todo mundo que viu o negócio funcionar, quero comprar. Aqui não, aqui o cara fica, será que eu vou comprar agora mesmo? Então, é um pouco diferente, e eu acho que tem que ser bem trabalhado a parte educacional e a comunicação, que é o que a gente faz aqui, para que as pessoas comecem a assimilar, porque vem aí uma nova geração nativa digital, que tem interesse nativo nesse negócio, que é o que eles vão olhar, é o que eles interessam. Então, acho que a gente tem um trabalho educacional forte aqui. E oportunidade que não tem lá, principalmente na parte de fintech, né? Que todo mundo lá fora, eles nem sabem que existe essa ideia de agri-fintech, porque lá fintech funciona e aí a gente fala, os modelos lá fora não são muito próximos ao modelo tradicional de venture capital, de alta escalabilidade, mas aqui a gente tem modelos que nem agri-fintech. Fintech a gente sabe na América Latina dá certo, tem vários unicórnios. Se você junto com agro, que é um grande mercado mal servido, você tem a oportunidade de criar unicórnio muito fácil. Agora, lá fora você não tem essa oportunidade, mas as pessoas não têm que ver uma saída, algum exit, algum unicórnio para realmente as pessoas acreditar que tem essa possibilidade, né? Porque até aí a gente está só falando, mas eles não estão acreditando, mas a gente acha que essa é a realidade. Mas Val, me fala um pouquinho. Então, você está captando uma grana hoje, em qual plataforma, como que funciona? Para o pessoal saber aí, pra gente... Não, legal. Para dar a oportunidade das pessoas participarem com você. Boa. Volta. Só para voltar um pouco. Quando a gente começou, diferente da maioria das startups, né, eu o único fundador, então eu precisava de um cara muito bom com tecnologia. Então a gente foi atrás de um parceiro e de um cara que conhecesse muito de crédito, né? Eu tinha, na época, 10 anos, 9 anos na área de crédito, mas precisava de alguém que de fato tivesse vivenciado vários ciclos do agro, né? Pra gente homogeneizar isso e tirar o melhor. Então, como é que a gente fez? Agora eu chego no ponto do investimento. É seu, cara. Tá com a ficha. Então, a gente puxou o Sérgio Pigoso, ele é ex-head de crédito Latam da Bung.
Então hoje é um dos sócios nossos, né? Entrou como um investidor anjo, entrou em 2020, 2021 ali. E quando ele entrou, Pigoso tem 44 anos de experiência no crédito, né? Dupont, Monsanto, e os últimos 20 anos foi dentro da Bung, né? E aí saiu da Bung e veio para cá. Então ele ajudou muito a construir esse negócio, né? E aí a gente pensou em tecnologia, a gente trouxe o Grupo ViaSoft, que tem um fundo chamado Tech Investor. Legal. Do Viola lá, gente boa demais. Então ele veio junto com o Pigoso bem no mesmo período ali, com tecnologia, né? Porque a ViaSoft vai para 35 anos de mercado, né? Uhum. Com atuação muito forte. Eles têm o ERP, que atua no agro, chama AgroTitan, né? Bem conhecido, né? Então tem um conhecimento muito forte com tecnologia, toda a parte de Big Data, né? De AI que a gente queria, de Machine Learning. Então, Isso é de Curitiba, não é? Curitiba, Paraná. Pato Branco, né? Na verdade é a matriz, mas eles têm filial em Curitiba. Lembrei agora. E aí na ocasião ele trouxe toda essa parte de tecnologia. E o Pigoso, 44 anos de experiência no crédito, e aí somou meus 14 anos, né, de experiência no crédito. Então a gente se misturou ali e aí nasceu a Inspecto, né? E aí rodou muito bem até agora, só que startup é mais ou menos assim, ou cresce rápido ou morre, né, às vezes. Uhum. Então, a gente está estruturando esse novo produto financeiro para antecipar recebíveis e aproveitar esse momento oportuno que o agro está permitindo, então, para criar o nosso próprio fundo, né, para antecipar isso e também ajudar as revendas, né, de repente, com financiamento direto, uma vez que eles já estão dentro de casa e estão felizes com a solução de CPR, de monitoramento e tudo mais, né? E aí isso vai facilitar. Então a gente tem o investidor anjo, o Precide, que foi quando o Viola entrou, né, com ViaSoft. A gente abriu agora a captação Seed, via Xseed, né, que é uma plataforma via crowdfunding. Legal. É uma plataforma de investimentos alternativos, né, basicamente. E a gente pensou em colocar para alguém cuidar disso. Primeiro, que a gente foca no business, né? Que é muito legal. Perde muito tempo captando, né? O CEO. A minha pegada é muito comercial, né? Sempre atuei no comercial. Então, quando você tira um pouco o pé do comercial da máquina de venda e você crescendo 3x ao ano, aí parte muito para captar investimento, demanda muita energia e o momento não está muito favorável. Então, por que não achar alguém para cuidar disso? Uma vez que essa organização faz auditoria, toda a diligência, né, e todo o dever de casa. Isso que a gente fez. A gente quis otimizar. Então, via Xseed, né, a gente escolheu, é uma boa plataforma, e eles estão, né, tem uma base boa de investidores. Sim, inclusive conectado no momento, no Itaú, né? Exatamente. No momento a captação está aberta ainda. E a gente quer diversificar, então, né, o perfil de investidores e tudo mais, pensando no Series A daqui a pouco, né? Tá no roadmap para 2026, $20 milhões já. Talvez um Pre-Series A vai depender de como que vai ficar o mercado, né, de crédito no agro daqui para frente, mas está no nosso roadmap. Então isso é o futuro da Inspecto, né? Usar os 120 clientes que a gente já tem, já estamos com um pouco mais de 6 bi de crédito, 6 bi de reais de crédito na plataforma. Então a gente tem muito produto qualificado. Qual a taxa de inadimplência desse portfólio? Você tem esse... Olha, se você pegar, né, a Faria Lima, que é fundo, você vê uma taxa diferente. Se pega a revenda, está muito pior, né? Tem revenda que está com 7,5%. A gente viu uma semana passada que está com 12%. Mas dentro do portfólio que você hoje tem visibilidade, mais ou menos essa é a taxa... a média da taxa. A gente está falando aqui de uma carteira de uma revenda, né, que não investia muito, né, em monitoramento, né, e aí tá. Mas se ele usa o seu serviço, quem está dentro do seu portfólio que paga você para fazer esse serviço, né, de gestão de risco, ele está melhor na fita. Qual a taxa seu? Como que você vende para ele? Ele quer o delta entre o mercado e a sua carteira. Como que você convence ele que tem que usar seu serviço? Você tem que falar, não, minha taxa, se você usa meu serviço, a sua taxa de inadimplência vai cair até isso. Que é um case bem quente que a gente viu, deve ter aí 3 semanas no máximo, né?
dentro das revendas, que acaba sendo o maior público nosso hoje. Quem estava entrando estava com inadimplência de 13,5, 3,6, e uma revenda com o mesmo perfil, com o mesmo nível de faturamento, de orquestração no nível de CPR e tudo mais, usava Inspecto, estava com 4,5. Então a gente entende que esse cara está melhor porque ele orquestrou isso, né, em um ambiente, digitalizou, e em algum momento o motor de crédito ou o processo de formalizar mais rápido e monitorar isso acabou não só fazendo o financiamento chegar mais rápido, mas mitigando o risco, antecipando os problemas. E aí quando você antecipa, você está reagindo ao risco e aí não espera o grão. Até é legal, né? O pessoal não monitora e depois que o produto que vence, vai atrás do grão, né, da CPR física, né, que é o objeto de interesse. Aí chega, o grão não está mais na lavoura, já está na China. Tem um caso que o pessoal demorou para contratar o monitoramento via satélite, né? E a gente viu o quê? Olha, esse aqui já colheu tem 3 semanas e o produtor tinha 17 máquinas, inclusive daquela case ali. Então assim, por quê? Porque demorou, porque não tinha uma plataforma para desenhar essa timeline de monitoramento para ver esses KPIs e atuar de forma antecipada mesmo, reagir ao risco, né? Então isso tem sido legal. Bastante... E qual a sua barreira de entrada, né? Imagina que esse mercado está ficando um pouco cheio agora de outras startups ou outras empresas, talvez Serasa, Experian ou outras que estão focadas também nessa oportunidade, que tem também acesso a satélite, que podem criar esses modelos. Você está sentindo que e você mencionou, está captando dinheiro, porque se você não cresce, né, você perde o mercado. Como que está esse mercado hoje? Quem são os principais players que você está brigando para esse market share? Temos, você mencionou o próprio Serasa, eles competem de forma indireta, né, porque eles são focados no satélite e a parte socioambiental, e aí entra a Inspecto, que faz a parte socioambiental, também está integrado para buscar esse score que eles têm, e aí quem usa o Serasa, por exemplo, usa a Inspecto para emitir a CPR, usa para registrar, usa para registrar no Bacen, buscar a matrícula no cartório, monitorar via satélite, que você mencionou. Aí encerra por aí não, a Inspecto criou um produto chamado Kit Arresto, que são os fornecedores, os que dão ligopínio, o time agronômico, que vão a campo ajudar a recuperar esse crédito. E aí a gente entra doutrinando esse povo com as melhores práticas para executar isso. Tanto com a boa CPR exequível, quanto a parte agronômica, laudos exequível ali nos processos, e mostrando exatamente o que é uma boa política para você reduzir o índice de inadimplência. Uma coisa que foi construída há 4 anos, com um bom time, né? Você vê um cara que tem 44 anos de experiência no crédito, né? Com todo respeito, o ViaSoft tem 35 anos de experiência com tecnologia, e o Baiano, né? 15 anos operação estruturada e de risco. Então, o que a gente vê que a gente tem diferente é isso, né? Essa parte do time ser multidisciplinar, né? E a gente fechar todas as lacunas dentro da esteira de crédito. Então, em algum momento, os nossos concorrentes que têm essas funcionalidades, eles vão deixar brecha para a gente atuar e fazer o que a gente já faz. E como a gente começou primeiro, a gente entende que podemos ganhar o jogo, né? Uma vez que a gente entrega tudo e, principalmente, crédito, né? Daqui a pouco, crédito. A gente tem dados estruturados. Para a gente fazer o que a gente quiser daqui a pouco, né? Criar score, principalmente olhando para a CPR, né? Sim. E correlacionar com outras variáveis. A gente pode entrar com antecipação de recebíveis, uma seguradora pode entrar, tudo isso pode ser saída para o investidor nosso. Uma seguradora pode comprar, um bancão, uma grande empresa de ERP, todos eles têm interesse, inclusive já tem conversa na mesa aí para a gente seguir. Legal. Eu acho que o grande passo, assim, o foco... Eu focaria, na verdade, né, Val, assim, focaria na sua fortaleza. Acho que aqui o grande diferencial é nessa validação física que até o Kieran comentou, tipo, poucos têm, poucos conseguem... E faz total diferença, né? Poucos conseguem executar, né? Eu acho que o grande diferencial tá aqui, tipo, validar realmente o que tá no físico, né? Isso aqui vamos dizer assim, é consequência desse negócio. Então, esse negócio tem que ser o grande foco de vocês e o resto vai ser consequência se o mercado estiver bom, se... Então, são oportunidades, né? N variáveis, né? Mas acho que
que nem você falou, ó, ao invés de comparar a Serasa como um concorrente, você comparou ela como uma etapa do processo que você faz. Então, por quê? Porque você, de alguma forma, conseguiu fazer uma coisa que poucos conseguiram fazer de uma forma bem, vamos dizer assim, transparente no processo. Então, acho que a gente pensou muito, Rodrigo, no design de serviço, né? Então, a gente meio que olhou o Elon Musk lá, quando ele foi construir o satélite. Sim. Ele achou muito caro, né? Então, ele comprou um satélite, meio que botou na oficina dele, né, entre aspas, e decupou até o menor átomo. Uhum. Decupou, né, e depois reconstruiu isso. Reconstruiu questionando por que essa peça, por que esse fornecedor e tal, e aí conseguiu baixar custo marginal de zero. Sim. Né? Então o que a gente fez foi entender a esteira de crédito e ver onde que estavam os gargalos. Como fazer isso mais rápido, né, de forma que integre com todos os parceiros, precificando o risco e criando uma estrutura de dados para daqui a pouco a gente vender crédito mais barato, né, para ele. Então, quando a gente consegue ressignificar, né, um modelo que na cabeça de muitos já funciona, você pode ganhar o jogo, porque você vai... Igual o Uber também, quando entrou, né? O Uber olhou o mercado taxista e falou, poxa, o que está errado aqui? Vamos decupar até o menor átomo. Cadê a balinha? Cadê o cartão de crédito? Você não tem nada. Carro sujo, né? Você não sabe quem é o taxista, se esse cara não tem estrelinha, né? Não tem algoritmo de consenso para validar esse cara. Então o que a gente fez foi olhar tudo isso e falar, poxa, e aí? Como é que a gente ganha esse jogo, né? Essa foi a brincadeira que a gente pensou, Rodrigo. Boa, Val. Cara, obrigado. Chegamos ao final aqui. Chegamos. Passa rápido demais, cara. Passa rápido demais. Ficaria a noite toda. Muito bacana o papo com vocês. Cara, obrigado por estar aqui com a gente, por ter explicado, pela sua trajetória, cara. É super legal a gente escutar a trajetória dos empreendedores aqui. Parabéns. Parabéns. Eu acho que é legal quando a gente vê que o Brasil tem tantos empreendedores e precisam ser descobertos assim. Obrigado por ter vindo contar a sua história aqui. Parabéns pela trajetória até aqui, né? Então, pessoal, para quem quiser acompanhar a Inspecto Agri lá na inspectoagri.com.br, né? Isso, site. Né? O site. E também, Genival, se você quiser deixar seus contatos aí, ou um recado para a turma que está te escutando aí, para os empreendedores, acho que é legal até para trocarem ideia, né? Compartilharem, né? Show. Agradeço novamente a oportunidade. Admiro demais, né? Rural Talks aí, sempre ensinando. De novo, os startupeiros, por favor, acompanhem, né? Tem muito o que aprender. Bons empreendedores, né, passam por aqui. E isso é muito legal. Minhas redes sociais estou no LinkedIn, Genival Nascimento, no Instagram genival.fn, sempre posto alguma coisa lá sobre o mundo de startups, sobre agro, tecnologia, enfim, esse mundo futurista. E sigo à disposição, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, tá? Valeu. Obrigado, Genival, obrigado. Gente, obrigado por nos acompanhar, peço que vocês nos sigam no Instagram, rural.com.vc e também no YouTube, rural.talks. Cara, sigam a gente, compartilhem, passem para as pessoas que querem conhecer um pouco sobre o agrotecnológico. Na próxima semana a gente está de volta. Valeu, Kirangarten. Valeu, Genival. Valeu, abraço, gente. Até mais.